Você que está vendo aí essa live acontece toda quarta às 21 horas. Mas que você que está vendo aí a gravação, seja muito bem-vindo. Vou aguardar o pessoal entrar aqui ao vivo para nós falarmos hoje sobre relacionamento entre irmãos. Confesso que eu não pensei que ia ter tanta coisa assim, tanta interação de vocês, mas teve bastante. Gente, o pessoal tá entrando, mas vocês estão vendo que eu tô sem óculos. Tô vendo só umas sombras. O meu óculos deu problema, coloquei para consertar. O velhinho, eu não enxergo nada, tá tudo nublado, mas ó, Adriana, as duas Adrianas, é, Kate, eu acho. Vocês estão me ouvindo bem? Esse óculos é impossível. Aí vai ter uma hora que eu vou colocar o meu óculos de grau também, mas ele é de sol. Olha, uma hora dessa. Esse eu enxergo ótimo. Boa noite, querido. Tá me ouvindo bem? Que hoje eu tô sem microfone. O som tá bom ou será que é melhor eu colocar um... Tá ouvindo bem? Ah, então tá bom. Eu não sei onde eu coloquei o microfone. Vai ter uma hora que eu vou tirar, tá, gente? O óculos para vocês não pensarem, nossa, ela tá. Alguém vai entrar aí e não viu eu falando, né? Ela está no sol uma hora dessa. Mas problema também, né? Não tem problema nenhum. Se pensarem, deixa eu pensar, né? Mas para eu poder enxergar tem que ser com esse. Aquele outro, gente, a lente do óculos com antirreflexo embaça tudo, chega uma hora que você não consegue ver. E o outro deu problema, mas vamos, né? Vamos. Todo coisas que acontecem, todo problema, né, com objetos tem solução, né? Quebrou, a gente compra outro. Deu problema, a gente troca, graças a Deus. O que não tem solução é quando a gente, né, vai embora. Isso daí não tem solução. Mas enquanto a gente estiver aqui, sempre tem solução. Né, meus amores? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso assunto que tem bastante coisa. Quero falar para vocês que quando for entrando o pessoal, depois eu vejo, tá? Quem tá entrando, porque agora, ó, entra aqui, mas eu não consigo enxergar nada. Enxergo assim, embaçado, mas não dá para ler, tá? E nem para ver a fotinha de vocês. Se tiverem perguntas, coloquem na interrogação, porque vai passar, eu não vou ver, tá bom? E aí já tem perguntas, tem umas 2 ou 3 perguntas que fizeram antecipadamente, acho que 2, né? Não tiveram muitas perguntas, porque na verdade as pessoas me mandaram textos enormes no direct, que não cabia nem naquela caixinha de perguntas, né? Falando sobre as questões de relacionamento com os irmãos. Por incrível que pareça, tem bastante depoimentos de pessoas com 2 irmãos, mais ele e mais 2, né? Ou seja, 3 irmãos, a pessoa e mais um, sempre tem, né? Já teve uma que tem 4 irmãos, não importa, né? Não importa muito isso não. Eu fiz até a pergunta se vocês achavam que a ordem, né, do nascimento mudava alguma coisa, ou seja, ser mais velho, ser o filho do meio, ser o caçula, se mudava a forma de tratamento. Muitas pessoas falaram que sim. E aí nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar a respeito das crenças. Que crenças são essas, gente? Quando eu falo sobre crença, algumas pessoas ainda, eu percebo que não entenderam o que são essas crenças, né? As crenças que todos nós somos envolvidos como aprendizes, né, nessas crenças, são crenças de uma cultura, de uma sociedade, crenças que os nossos pais acreditavam e passavam para a gente. E nós, crianças, nós nascemos numa folha como se fôssemos uma folha em branco, tá? Quando a criança nasce, ela nasce com 0, né, de aprendizado, vamos dizer assim, só que ela traz com ela a personalidade dela. E de acordo com a criação, de acordo com o direcionamento dos pais ou das pessoas que criam, né? Não importa se é pai, mãe, realmente de sangue ou não,
aqueles que criam, que assumem essa figura de pai e mãe, se direcionarem de uma forma que vai ser melhor para aquela personalidade, a pessoa vai ter uma condição melhor de vivência, de crescer com aprendizado, de crescer com emocional equilibrado e tudo bonitinho. Porém, contudo, todavia, nossos pais não foram ensinados a criar ninguém. Não receberam manual de instrução para criar pessoas e principalmente para mantê-las equilibradas emocionalmente. Ai, Alessandra, mas se eles foram pais, eu ouço muito isso. Se eles foram pais é porque, poxa, foi escolha, eles deviam estar preparados. Gente, vamos combinar uma coisa. Sempre quando vier um pensamento na cabeça de vocês, eles deveriam, eles podiam, eles teriam que, corta, porque as pessoas não são assim. Teriam que, mas não foram, né? Deviam, mas não fazem. A vida é assim. E quando a gente fica querendo que o outro seja do jeito que ele não é, a gente sempre vai ficar com problemas, a gente sempre vai ficar insatisfeita. Isso é fato. O que a gente tem que fazer, Alessandra? Ai, meu Deus, se eu tenho um irmão, uma irmã que está fazendo um monte de coisa, que eu estou vendo que ela está se afundando, ele está se afundando, e mesmo assim ele está nesse caminho, o que eu faço? Primeiro lugar, né? Estamos aqui todos falando já de pessoas adultas. Você não tem o que fazer, né? A responsabilidade não é sua. Primeira coisa. Vamos fazer o link aí do irmão mais velho, né? Muita gente falou assim, eu sou a irmã mais velha, eu tive que assumir responsabilidades, eu cuidava dos meus irmãos, minha mãe me dava essa responsabilidade. Os pais, muitos pais, realmente fazem isso com os filhos mais velhos. Mas fazem isso por quê? Primeiro, porque realmente precisam de ajuda, né? Principalmente uma família numerosa. Alessandra, mas eu não tenho tantos irmãos assim, tenho uma ou duas, não importa. E foi me dada essa responsabilidade, porque eu sou a mais velha, eu sou o mais velho. Realmente isso pode ter acontecido. Mas hoje, até hoje, você está assumindo essa responsabilidade. Por quê? Por que agora você continua com essa responsabilidade? Porque meus pais, né, me ensinaram assim. Ok, mas isso não vai te ajudar, principalmente agora na fase adulta. Quando criança também não te ajudava, né? Muitas vezes foi ruim, porque você teve que assumir responsabilidades que não eram suas. Eles erraram, né? Os pais erraram? Com certeza. Todos eles erram. Porque, como eu falei no início, ninguém nasce e vem com manual de instrução para os pais, né, criarem bonitinho. Beleza? O mais velho geralmente tem essa responsabilidade que os pais ficam ali acentuando, né? O do meio, vamos falar de 3 irmãos, tá? Mesmo que você não tenha, se você só tem um, mas você é a mais velha ou a caçula, né? Mas vamos falar de 3. O do meio, geralmente, tem uma crença popular, uma crença da nossa sociedade, que diz que o irmão do meio é um pouco perdido. Ou seja, não é nem o mais velho, aquele que tem mais responsabilidade, que os pais dão aquela responsabilidade maior, né, por ser o mais velho, e nem o caçulinha, que é protegido, que nasceu, né, por último, que é o mais novinho. Porque vamos voltar lá na infância. Quando essas 3 crianças, né, estão lá interagindo, o mais velho não pode fazer coisa errada, tem que tomar conta dos outros, porque é o mais velho. O mais novo tem que tomar cuidado com o mais novo, porque ele é o mais novinho, geralmente é o que estraga a brincadeira, é o que, entre aspas, né, leva a pior, porque estraga a brincadeira dos outros. E o do meio, ele fica meio sem saber qual a função dele. Existe essa crença na nossa sociedade.
E o caçula, como eu falei, é o mais desprotegido, é o mais novinho e tal. Existem pais que realmente fazem essa diferença? Ah, o mais novo, ele precisa mais de atenção. Não necessariamente só dessa forma, né, gente? Não só com caçula, ou do meio, ou mais velho. Mas como os pais, lembrando a todos nós, inclusive a mim, que os pais são seres humanos, não são pessoas que não erram, né? Onipotentes, onipresentes, que eles não são, isso é Deus. Eles erram. Portanto, eles podem realmente ter predileções. Mas isso independe muito da posição, se é o mais velho, mais novo, do meio, não importa. Predileções, mas Alessandro, mas não deveria. Lembra que eu falei? Quando vier o pensamento não deveria, corta da cabeça, porque não deveria, mas acontece. Como eles são seres humanos, por que ele vai preferir e vai parecer que tem um filho queridinho? Por que eu falo vai parecer? Pode ser que um pai ou uma mãe tenha um filho que ela, entre aspas, goste mais? Pode. Muita gente fala que não, né? Mas pode, ela é ser humano. Ele é ser humano. O pai e a mãe, né? São seres humanos. Pode sim. Mas por quê? Porque simplesmente aquele filho que ela mais se identifica, né? Ah, Alessandra, mas é o que mais se identifica, é o que é o mais certo? Não, muitas vezes aquele que ela mais se identifica é o que manipula toda a família. É o que manipula desde pequeno ali aquela família para fazer o que ele quer. Isso, gente, falando sem abordar aspectos narcisistas de pai e mãe, porque hoje em dia está muito, né? Isso sempre existiu, mas hoje em dia, com a informação aí para todo mundo sabe o que é, né? Aí tem até estudos que uma mãe narcisista sempre tem um filho preferido, ela elege, tem até um nome, né? O filho de ouro, e protege mais aquele filho, né? Independente disso, dela ter transtorno, dela ter ser narcisista, independente disso, tá? A pessoa, a mãe, é um ser humano e ela vai se achegar mais àquele filho que ela tem uma predileção ao que, quando ela fala, por exemplo, ele não responde. Ah, mas ele não respondia. Aí quando eu falo sobre isso, o pessoal fala, porque é dissimulado, porque ok, sempre, gente, todos nós vamos ter a tendência de nos defender, né? Porque tem sofrimento quando os pais comparam os filhos, né? Quando os pais parecem, né, que estão preferindo um ao outro. Sempre vai existir isso. E quando, principalmente na infância, né? Mas quando isso perdura até a fase adulta e os irmãos continuam uma briga, e muitas vezes uma briga velada, ou seja, eles se falam, né? Tem relacionamento, mas tem aquela disputa ainda velada pela atenção e pelo amor dos pais, as brigas continuam. Mesmo cada um já tendo sua casa, mesmo cada um já tendo a sua família. E aí existem pais que, para mostrar que são amados, né, ficam até levando informação de um irmão para o outro, né? E aí acaba criando aí uma série de confusões, né? Mas eles fazem porque eles querem ver confusões? Muitos não, outros sim. Porque aí aquela família vai ter um assunto, aquela família vai ter com o que se preocupar. Porque existem pessoas que acham que preocupação é sinônimo de amor. Se estiver tudo em paz, se estiver tudo tranquilo, se cada um estiver vivendo a sua vida, um não estiver dependendo do outro, parece
que essa família não se ama, porque um não está preocupado com a vida do outro. Olha só que louco. Essa é a nossa sociedade, essa é a nossa cultura. Essa é uma crença da nossa cultura, que família unida é aquela que ajuda o outro, que tá ali. Olha, me fala qualquer coisa, eu tô lá, eu te estendo a mão, né? E tem que estar um precisando do outro, porque família é isso, é um ajudar o outro. Será? Será que é verdade? Ou será que família, depois que todo mundo cresce, todo mundo vive a sua vida sem um depender do outro, né, financeiramente, emocionalmente, mas continuam, né, cientes que são pai, mãe, né, irmãos, não seria uma coisa muito mais tranquila? Ou cada um está emaranhado na vida do outro, falando do outro e tendo sinônimo de amor? Tem muita coisa aí, né? Por isso que eu falei que essa live ia ser pouca. O pessoal tá entrando, eu vou botar meu óculos de sol para ver quem entrou. Oi, Christian, olá. O outro óculos foi para consertar. Hoje atendi assim, tá, gente? Pessoal, boa noite. Eu sempre falo o nome de todo mundo, mas eu estava cega, sem o óculos. Oi, Valesca, Vânia, boa noite, queridas. Grazi, boa noite, Érica. A Adriana falou para ficar com esse, ó, vou ficar. Chique no último. Tô com calor, gente, tá calor? Olha só. Que chiquérrimo. Ai, meu Deus. Uma hora dessas, né, Christian? Esse tem grau também, o outro foi para consertar. Deixa eu responder a pergunta que fizeram aqui. Por que o filho mais novo é o mais mimado? Isso eu falei, né, no início. É uma percepção realmente da pessoa. Eu não vou dizer que sim nem que não, né? Vou dar linda e chique. Obrigada, amor. Obrigada, Érica. Eu vou dar aqui, gente, eu tenho 2 filhos, né? Um de 28 e um de 23. 5 anos de diferença de um para o outro. Aí, falar, o mais novo é o mais mimado, né? Vou dar um exemplo. Quando eu tive o filho mais velho, né? Eu tinha 19 anos, eu casei muito cedo, né? Com 18 anos eu já estava casada, com 6 meses eu engravidei, e aí tive o filho mais velho. Nunca quis um filho só, porque eu sempre pensei que um filho só é muita pressão para aquela pessoa, né? Pressão ali dos pais em cima de um filho só, tal. Pode ser uma crença também popular? Sim, porque eu lembro que a minha avó sempre falava, minha avó, meus tios, as pessoas que cuidavam de mim, pessoas desde da infância da minha família, né, tal, falavam, quem tem um, não tem nenhum. Mas, né, isso é bobeira, porque bobeira, assim, hoje eu sei disso. Porque elas falavam no intuito de quem tem um filho, mas era naquele sentido. Se morrer, e aí, como é que você faz? Mas, gente, a mãe pode ter 10 filhos. Se um morrer, vai ser ruim, né? Então, isso é bobeira. Mas eu cresci com isso e nunca quis ter um filho só. Quando eu tive o filho mais novo, 5 anos depois, eu não era a mesma pessoa de 5 anos atrás, né? Então, olha o que eu fiz na época inconscientemente, hoje eu vejo, né? Eu tive consciência que eu fiz isso. O filho mais velho, eu queria criar de uma forma certinha. Quando ele falasse errado, eu já tinha uma noção de que eu não podia corrigir a criança, né? Falar que estava errado. Mas o que eu fazia? Eu falava correto. Ele falava uma palavra errada, eu ia e falava a palavra certa, né? Para ele aprender de forma correta, para ele aprender a falar bonitinho, né? Certinho logo, tal. Só que aí ele cresceu tão rápido, né? E quando ele era pequeno, eu queria que crescesse logo, porque é uma fase que vocês sabem super complicada. Quando
Quando o outro chegou, 5 anos depois, eu vi que passou tão rápido e aquela fase lá pequenininho era melhor do que crescer e dar mais trabalho, né? Naquele momento eu percebi isso. Então, pequenininho, querendo ou não dar muito trabalho, dá, mas você bota no berço, tá chorando, mas tá ali. Não sai andando, não vai, né? Você não precisa estar correndo atrás, né? Mas dá trabalho. E aí, o que eu fiz com o mais novo? Vi que passava tão rápido essa fase bonitinha, essa fase de gracinha, né? Que a gente fala uma coisa, eles fazem as gracinhas bonitinhas. Eu comecei a falar errado. Com o outro eu não fiz isso. Ou seja, criei, né? Nesse sentido, de forma diferente. Olha só. Quem estivesse vendo de fora podia ver, ficou dando mais mimo, mais atenção para o mais novo. Mas não. Foi por conta disso. Mas eu tive essa percepção. Tem mães, tem pais que não têm essa percepção, né? De que você era uma pessoa e depois você mudou, né? Mudou de opinião. Então, a gente faz isso muitas vezes inconsciente, nessa diferença, e às vezes consciente. Lembra que eu falei das predileções de, às vezes a pessoa tem mais afinidade com as atitudes daquele filho ou do outro não? Que afinidades são essas? O meu filho mais velho, desde 2 aninhos, ele nunca gostou de que alguém desse beijo nele. Eu dava beijo e olha, eu sempre conto isso, que não era beijo babado não, era um beijinho, ele limpava o beijo na minha frente. Aí eu, ai filho, por que limpou o beijo da mamãe? E ele, serião, limpava. O outro, né, 5 anos depois, já com 2 aninhos, eu dava beijo, ele me enchia de beijo, ele me retribuía, né? Qual era a tendência de eu, né, devolver ali o afeto? Muita, né? Porque quem não gosta de receber... Tem gente que não gosta, tá, gente? Mas tô falando mais por mim. A maioria das pessoas gostam de receber beijo, abraço, carinho. E quando ele me retribuía, eu retribuía mais ainda. Só que eu percebi que aí eles foram crescendo. Quando o pequeno me dava muito beijo, o outro ficava olhando. Ele não vinha me dar beijo, porque era da personalidade dele. Mas quando eu me afastava, eles começavam a brigar. Mas brigava pelo quê, gente? Pela atenção da mãe. Aí vocês podem falar, mas por que ele também não dava beijo? Porque é da personalidade dele. Eu percebi isso, o que eu fiz? Mesmo ele não gostando de beijo, eu agarrava ele, dava beijo, falava, mamãe te ama, mesmo assim. Porque eu percebi. E se eu não tivesse percebido, eles iam crescer com essa diferença. O meu irmão ganha um monte de beijo, eu não ganho. Ou seja, minha mãe gosta mais do meu irmão mais novo. Mas não foi. Era lá, desde pequeno, a reciprocidade desse filho que gostava de beijar mais do que o outro. Isso eu estou dando exemplo, gente, pode ser qualquer coisa. Não estou falando que os pais de vocês também agiram dessa forma, né? Não estou aqui defendendo ninguém, estou mostrando pontos de vista, o que pode ter acontecido. Toda live que eu faço aqui a respeito de qualquer assunto, a gente está trazendo possibilidades, hipóteses, né? Qual é o meu intuito com isso? Que talvez caia uma ficha aí, desperte algo diferente para você. Porque às vezes a gente fica tão viciado, né? Vou tirar um pouco o óculos. Às vezes a gente fica tão viciado em achar que a gente não é amado, que a gente foi criado com diferença, que nossos pais sempre gostaram mais do outro irmão ou dos outros irmãos e da gente não. Que a gente fica num lugar que a gente se coloca, né, para baixo. E muitas vezes a nossa personalidade afastou os nossos pais.
Aí você pode falar, ah, Alessandra, então eu sou o culpado. Não estou falando de culpa. Estou falando de responsabilidade, de reciprocidade, porque pai e mãe, como eu disse, é ser humano, né? Mas aí você pode falar assim também, ah, mas eu sempre fiz de tudo para chamar a atenção e não tive o carinho que o meu pai... Esses exemplos que eu dou aqui, gente, eu já escutei, né, de várias pessoas que eu atendo, tá? A gente só não cita nomes, mas esses são casos verídicos, né? Essas possibilidades, assim, essas hipóteses, né? O meu irmão tem muito isso. Meu irmão sempre fez muita coisa errada e a minha mãe ou meu pai privilegiou ele, privilegia até hoje, ajuda. Gente, os filhos adultos que pai e mãe ajudam financeiramente, principalmente, não cresceram emocionalmente. Ponto. Como assim? Eu preciso de ajuda, que às vezes pode ser você que precisa de ajuda. Pois é, né? Ou pode ser o seu irmão. Mas é só, entre aspas, né, culpa, responsabilidade do filho precisar financeiramente, né, da ajuda dos pais? Não. Existem pais, né, mãe ou pai, que incentivam que os filhos continuem dependentes. Para quê? Para se sentirem amados. Se o filho bate asa, vai viver a vida dele, vai para outro estado, outro país, né, e não preocupa os pais e não depende deles, parece para alguns pais que eles não são amados. É uma codependência. Agora, se meu filho está aqui, perto de mim, né, tá debaixo das minhas asas, ou mora próximo, ou tá sempre comigo, e eu preciso dele, ele precisa de mim, os pais se sentem mais amados. Percebe? Então, muitas vezes, esse privilégio do seu irmão, da sua irmã, não é questão pura e simples dele se aproveitar, ou, né, da condição do seu pai, da sua mãe, da bondade do seu pai, da sua mãe. Não é isso. É porque essa pessoa estabeleceu com os seus pais uma relação de dependência. Ah, mas o meu irmão, minha irmã manipula meu pai, minha mãe. Sim, pode ser. É verdade, pode ser. Porém, os seus pais se deixaram manipular. Gente, não existe, tá? Aqui eu tô falando de relações de pessoas adultas, beleza? Não tô falando nada de coisas que vão fazer, botando arma na cabeça da pessoa, né? Nada disso. Ninguém tá botando arma na cabeça de ninguém, né? Nesse contexto, não existem vítimas sem existir a pessoa que abusa. Então, como assim, Alessandra? Só existe essa relação de abuso e codependência se os dois assumirem esses papéis. E muitas vezes, um deles é seu irmão, sua irmã, e o outro é seu pai, sua mãe. Mas comigo não é assim. Você, muitas vezes, os seus pais entenderam que você pode se virar sozinho, que você não precisa da ajuda deles. E muitas vezes você também fez por onde não precisar. Que maravilha! Né? Só que aí a gente, ao invés de viver a nossa vida, de entender que, ok, eles têm mais acesso, né, ao meu irmão do que a minha irmã. Ok, mas o que eu estou sentindo? Né? Porque a gente tem a mania de projetar para fora. De achar que sempre o outro é que é responsável e a gente não tem responsabilidade, né? Então, é uma coisa complexa, não dá para dizer que é tudo igual em todas as famílias, não é, tá? Não é. Tem relações muito diferentes, mas o que eu quero deixar de mensagem aqui é o que você assume como o seu papel.
Você é quem nessa relação? Qual tipo de filho você é? Qual tipo de filho você foi para esses pais, né? Isso aí diz muito respeito aí a essas relações. Vou botar o óculos de sol para ler ali que eu vi que tá passando alguma coisa ali. Deixa eu ver o que falaram. O Christian falou aqui. História da minha vida. Ai, pais que geraram dependência, consegui me libertar. Que bom, né, Christian? Mas se fosse outra pessoa, uma pessoa que não visse isso como liberdade, ia falar: ai, meus pais, né, não me amam, me deixaram ir, né? Se você fosse uma pessoa vitimista, que eu sei que você não é, né? Então, a gente aqui dá exemplos, mas a gente percebe que as pessoas se colocam nos lugares onde elas estão. Mesmo que isso... Ah, Alessandra, não me coloquei não, gente. Sim, nós estamos onde nós nos colocamos. Isso é duro. É duro assumir. Ah, então a culpada... Aí sempre quando eu falo isso, então o culpado sou eu. Não é culpa, é responsabilidade. Muitas vezes você não teve consciência nenhuma. É de forma inconsciente, não é de propósito. Pensem nisso. Ah, Alessandra, eu tô num lugar horrível, então a culpa foi minha? Não. A sua vida, as suas decisões, as suas escolhas te trouxeram até aqui. Portanto, para que você mude, você precisa escolher diferente. Simples. Ai, como assim, Alessandra? Não é simples, não. Lembra que eu já falei, gente? Muitas vezes as coisas são simples e difíceis ao mesmo tempo. Criança, o emocional da criança é que não entende isso. Exemplo, se é simples, ah, não. Então, como assim é simples? Se é muito difícil. Mas é os dois ao mesmo tempo. São atitudes simples, mas muito difíceis de serem tomadas. Por quê? Principalmente porque você não está acostumado. Você está acostumada a jogar para fora a responsabilidade para o outro, achar que a sua irmã, o seu irmão são culpados, achar que seus pais são culpados, porque fizeram a diferença entre vocês, né? Quando a gente entende que, ok, cada um está no lugar que está, porque tem algo maior que a gente muitas vezes não vai entender. Porque o ser humano perde muito tempo tentando entender tudo. E aí não dorme, aí cria, né, um monte de ansiedade, um monte de coisa, tentando entender tudo. Por que que meu pai fez isso comigo? Por que minha mãe me trata assim? Mas por quê? Por quê? Gente, parem de perguntar o porquê. Se perguntem para quê? Para quê? Para que eu tô passando por isso? Para aprender o quê? A pergunta é essa. O que eu preciso aprender nessa relação? Porque você tá na família que você tá para você aprender. Ah, Alessandra, então é muito aprendizado? Sim, é a nossa vida. Estamos na escola da vida. Acredite ou não. Rose, boa noite. Tô com esse óculos aqui porque eu não enxergo ninguém sem o meu que tá para consertar. Você está falando dos meus filhos, né, Adriana? Pois é. Gente, independente da gente falar dos nossos irmãos, né? Quem tem filho, quando fala do filho, aí se mistura tudo, mas é assim, né? E tem padrões que, se não forem cortados, né? A gente vai ter a tendência de repetir. E como é que corta? Gente, autoconhecimento, terapia. Não tem outra forma, não. Porque se a gente não se entender, se conhecer, saber por que a gente está nesse lugar, assumir responsabilidade, a gente vai culpar o outro, achar que o outro tem que mudar. Será que ela não está vendo que ela está num lugar ruim? Será? Não está. Se ela estivesse vendo e se ela achasse que é importante mudar, ela mudaria. Por que a gente tem que ficar tentando mostrar para o outro que ele precisa mudar? Porque nós não investimos essa energia para dentro. Porque é mais fácil olhar para o macaquinho, para o rabinho do macaquinho, né? Que está na minha frente. Olhar para o meu rabinho é mais difícil, né? Macaco, olha o teu rabo.
Ah, eu e os ditos populares, adoro. Tem muita sabedoria, né? Sueli, boa noite. Carlinha, minha linda, boa noite. Carlinha já me viu assim hoje. E o caminho contrário. Eu, mais nova, era muito independente, fiquei dependente depois de mais velha. Existe o fator saúde, mas essa relação de codependência também existe, né? Com certeza. Existe essa relação que a gente, a uma hora, assumiu que essa dependência, essa codependência significa amor, entende? E aí, uma das partes pode ter assumido isso, ou os dois, né? E a gente está levando isso como se fosse uma verdade absoluta, que fosse para sempre, né? E não é, né? A gente sabe que não é. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida num determinado momento e não precisa ser para o resto da vida, né? Só que a gente acha que quando está passando por determinadas situações que aquilo vai ser para sempre, né? E o para sempre, graças a Deus, não existe, né? Ele sempre acaba. Quando não acaba, né? A situação, acabamos nós. Porque isso aqui não fica para sempre, esse corpinho. Mas a nossa alma, né? O nosso espírito fica. Então isso a gente precisa cuidar. Porque o corpo, ele vai perecer, mas a nossa alma não. Rose falou, carreguei minha família nas costas por muitos anos, por ser forte e dependente. Tudo que acontece me procuram. Pois é, Rose. Você foi colocada nesse lugar, né? E se mostrando forte sempre, e aí todo mundo te procura. Agora você precisa fazer o caminho contrário. Gente, tudo vai ser assim, ó. Independente de eu saber o detalhe, né, da estrutura familiar de cada um de vocês, se vocês assumiram um papel ou assumem um papel por muito tempo, né, dando o exemplo da Rose que ela compartilhou aqui com a gente, que ela sempre foi muito forte, todos eles procuram, tá na hora dela parar de mostrar que é forte. Porque senão vão vir acontecimentos para que ela deixe de ser forte, se isso for prejudicial para ela. E que acontecimentos são esses? Digam aí, vocês sabem, né? Vocês já sabem. Quem me acompanha aqui já sabe qual é a temática disso. Então, um livro que eu acho muito, muito legal, que eu sempre recomendo, né? Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené Brown. Mostrar sua vulnerabilidade. Gente, olha só. Ajudei já muito vocês, né? Eu faço isso de coração, né? Realmente agora eu preciso de ajuda. Eu não quero mais assumir esse papel, porque foi muito pesado para mim. Ai, mas como assim? Você sempre foi forte, sempre fui, agora eu não sou mais. É preciso ter coragem de assumir essa vulnerabilidade, né? A gente não precisa ser a mesma coisa para o resto da vida. Você pode tomar decisões que vá tirar esse pessoal das suas costas. Agora não dá mais. Olha, foi assim. Foi assim 40 anos. Agora eu não quero mais. Ai, Alessandra, mas como é que eu vou fazer? Como é que eles vão ficar? Vão se virar. Vão. Né? Vão se lamentar? Vão reclamar? Vão. Mas, gente, ninguém agrada a todo mundo. Muito menos, né, quando você deixou as pessoas, né, se acostumarem. Vai dar um desconforto, mas vão se mexer. Vão. Tem pessoas que abusam da bondade do outro? Tem. Mas nós podemos mudar, né? Agora, se não quer mudar, se tá bom, continua, né? É preciso ter coragem para mudar, né? Mas só vai mudar a situação se você mudar. Se continuar, né? Nesse caso aí, se continuar sempre amparando todo mundo,
eu sou a forte mesmo, vem que eu aguento. Gente, vai uma hora, querendo ou não, não vai dar mais. Porque é impossível, humanamente impossível. Todos nós precisamos ter um equilíbrio. Eu não posso sustentar. Isso sustentar não estou falando só de dinheiro não, tá, gente? Emocionalmente, ser a fortuna sempre e o outro fraco nas minhas costas. Não dá, não tem como. Uma hora o sistema vai cobrar. Nem que seja seu sistema nervoso. Ai, gente. A Érica falou exatamente. Doenças somatizando, isso aí, adoecimento, isso aí, Carla, vocês já sabem, né? É fato, gente, quando tem um desequilíbrio, né, que a gente chama de desequilíbrio sistêmico, uma família é um sistema, né? Há um desequilíbrio nessa família, nesse sistema, alguém vai estar assumindo a responsabilidade do outro. Ah, mas será que essa pessoa não está vendo que está me sobrecarregando? Sim e não. Pode estar vendo e estar realmente se aproveitando de você, ou pode estar tão acostumada em ser a mais fraca, né? A pessoa que está sempre precisando de ajuda, que se o outro não ajudar, nossa, como o outro é cruel, e eu sou a que mais precisa da família, né? A gente coloca esse pessoal nas costas, mas a gente também tem o poder de tirar. Ah, mas vai sofrer. A vida é de sofrimento, a vida não é só de coisa boa. A gente entende isso, né? Só que assim, tá muito... Eu percebo muito na nossa sociedade que tá muito assim. Ai, como acabar com o sofrimento, né? Terapias para acabar com o sofrimento, para você ser feliz. Gente, o sofrimento tá aí, a sombra tá aí, né? A gente tem que aprender a lidar, acabar não vai. Ai, como fazer para eu não ficar triste? Gente, a tristeza faz parte. Agora, ficar triste o tempo todo, aí tem alguma coisa errada, aí você tem que tomar alguma decisão. Mas hoje eu tô triste, hoje eu não tô legal. Beleza, assume isso. Por que você tem que estar feliz todo dia? Ah, porque eu quero ser feliz, eu sou good vibes. Ah, não adianta não. A vida não é só good vibes, a vida também tem bad vibes. Né, Carla, professora de inglês? Falei direito aí? Ai, gente, ninguém merece. Ninguém merece. Ou todo mundo merece, não sei. É por aí. Vamos responder outra pergunta aqui. Essa não é muito pergunta, mas também a caixinha de pergunta fica muito pequena, né? Sou a mais velha de 5, sendo um de mesmo pai, mesma mãe e os outros de 3 mães diferentes. Pois é, por parte de pai. Ainda tem essas peculiaridades, né? Que aí tem disputas, né? Muitas vezes, porque eu não sou filha da mesma mãe, do mesmo pai. Aí vem a questão, eu fiz a pergunta lá na enquete, né? E falando com as pessoas se tinha a ver o sangue, né? Esse lance de sangue, é sangue do meu sangue, não quer dizer que vai ter um bom relacionamento com você, gente. Relacionamento não é só por sangue. O sangue une realmente aquela família no início, ali pessoal pequenininho e tal. Depois, vamos supor, se essa pessoa que deu o exemplo, né, a pergunta é como lidar, show. Tem lá os 5 irmãos, né? A mais velha de 5, é a mais velha de 5. E tem essas, não conviveu ali o tempo todo com os filhos que são só da parte de pai. Vai haver uma disputa. Bem como se fosse do mesmo pai, da mesma mãe. Haveria da mesma forma. Por que que tem disputa entre irmãos? Pelo amor dos pais. Nós, quando nascemos lá, essa pessoa, essa linda, né? É a mais velha. Tem lá o lugar dela, bonitinho. Né? Atenção ou não dos pais, porque também não quer dizer que o mais velho veio no mar de rosas. Não, muitas vezes o mais velho veio quando não estava sendo esperado. Vamos falar a verdade, né?
veio no momento que os pais não estavam preparados, isso pode acontecer. E nós sabemos que a criança sente desde o útero. Nós sentimos desde o útero. E isso fica no nosso inconsciente, que a gente só reprocessa isso em terapia. Nem todas, né? Mas a TRG, por exemplo, a gente faz esse trabalho. Desde o útero até a nossa idade, né? A gente vai fazendo esse trabalho. Mas beleza. Quando os filhos crescem, vamos supor que esse exemplo aqui todo mundo vivesse na mesma casa, tá? Que eu sei que não é, mas vamos supor. O mais velho tem aquela coisa, eu sou, né? Se tô nessa família aqui, meu pai e minha mãe, só tem eu, a atenção, entre aspas, é só para aquela pessoa. Aí daqui a pouco vem um irmão. Emocionalmente, para aquela criança, é como se o lugar dela não fosse mais único. Opa, a atenção que meu pai e minha mãe me davam, agora tem outra criaturinha ali. Isso não é pensado, é sentido, tá? É sentido. Beleza, aí vem mais um. Tudo, gente, sendo um filho, você vai ter muita carga emocional. Sendo dois, vai ter a comparação, querendo ou não, porque pai e mãe erram muito fazendo comparação. Mas erram por quê? Porque são seres humanos, né? Comparar é péssimo sempre. Só que os pais muitas vezes comparam no intuito do outro que está errando fazer igualzinho o irmão, né? Faz igual o seu irmão, olha como ele é bonitinho, olha como ele come bem. E aí o outro, dependendo da personalidade, não vai gostar nada de ouvir isso, né? Beleza. Aí vem mais um. 5, né? 4 irmãos. Gente, criança, todas essas crianças vão disputar o amor dos pais. Uns disputam de forma mais ferrenha, porque precisam de mais atenção, é a personalidade dessa criança. Como que vai disputar? Muitas vezes ficando doente, para ter mais atenção. Muitas vezes, que aí depende da personalidade, brigando, né, para chamar atenção. Quando está na escola, tirando nota baixa para chamar atenção. Mas tudo isso de forma inconsciente, para ter atenção. Atenção para uma criança é sinônimo de amor. Então ela se sente amada quando ela tem intenção, não importa, quando ela tem atenção. Não importa se aquela forma de chamar a atenção é de uma forma torta. Ficando doente, né? Sendo ali a ovelha negra daquela família, né? Que muitas vezes, gente, isso é outra coisa que a gente tem aí de crença, né? Eu sou ovelha negra, tal. Muitas vezes essa pessoa tida como ovelha negra é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa que está sendo despertando, né, para o lado emocional, para ter um autoconhecimento, e aí a família taxa ela de problemática, de ovelha negra. Muitas vezes essa pessoa está saindo de uma estrutura familiar doente. Só que ela é taxada dela ser a doente, porque é diferente, né? Então, a gente roda, vai falar do autoconhecimento. Todos nós aqui somos adultos. A gente sabe, né? Ou deveria saber o que está dentro da gente, quem nós somos, né? O que a gente está preparado para enfrentar. Se você não sabe, você precisa investir no seu autoconhecimento. Se a opinião do outro, sendo seu irmão, sua irmã, seus pais, te incomodam tanto, te desestruturam tanto, é porque você não sabe quem você é. Porque se ele falar uma coisa que é verdade, você é uma pessoa, exemplo, carente. Sim, realmente eu sou carente. Ok, não me ofendeu, eu sou realmente carente. Vamos supor que você não fosse uma pessoa carente, né, emocionalmente. Não sou. É uma percepção errada, eu não sou carente emocionalmente. Acabou, não tem ofensa. Agora, se a gente não sabe quem a gente é, se a gente depende da opinião do outro, e se esse outro é da nossa família, é pior ainda, é porque tem dependência emocional, é porque tem a necessidade de ser aprovada o tempo todo. Isso são necessidades infantis.
necessidade da nossa criança de ser validada, de ser pega no colo, né? Nós somos adultos, mas a criança não sabe disso e ela ainda mora dentro de você. Por isso que a gente tem que tratar dela, né? Aí eu brinco, né? Quem me conhece dessa parte de terapia, quando eu falo de criança, eu falo cuida, aí eu falo no diminutivo, né? O nome da pessoa cuida, por exemplo, cuida da Alessandrinha que tá aí dentro de você, porque ela tá chorando, ela tá querendo atenção. Ah, mas a Alessandrinha quer que a mamãe dela dê atenção, o papai, os irmãos. Pois é, mas eles não têm capacidade de dar isso para você. Eles não dão nem para eles. Como é que ele vai dar o que ele não tem para ele? Difícil, né, aceitar isso, mas é. Eles não têm para dar. Ai, mas eu também não tenho. O que eu faço? Investe em você. Ai, ai, ai. Entenderam, gente? Falem aí comigo. Adriana falando, não existe felicidade se não houver tristeza, é o equilíbrio. Até porque, né, a gente vive num mundo de dualidade. Aqui tudo é dual. Para você saber o que é bom, tem que existir o que é ruim. Porque senão a gente não tinha noção. Se fosse tudo maravilhoso, a gente não tem noção, não tem diferença. Mas aqui, nesse planetinha, planeta Terra, é dual, né? Tem o bom, tem o mal, tem a luz, tem a sombra, né? Tem o sol, tem a lua e por aí vai, né? Qual lado que a gente está dando mais foco? Você está botando mais a tua energia onde? Em qual lado? Na tua sombra? Na tua criança que chora? Na tua criança que é carente? Na tua criança que foi ferida? É esse lado que você está alimentando mais? É isso que você vai ter na sua vida. Ah, mas o que eu vou fazer se eu sinto isso? Se tratar. É você que precisa se tratar. O outro, ele vai te dar atenção até onde ele pode. Porque muitas vezes ele não dá atenção nem para ele, né? Mesmo sendo seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Cada um precisa olhar para a própria vida, né? Como eu entendo isso? Muita terapia, muito autoconhecimento, né? Christian falando, ninguém pode falar uma língua que não aprendeu nunca, isso aí. Se não aprendeu linguagem do amor, não pode dar isso. Foi difícil para mim entender e aceitar isso. Pois é. Como é que uma pessoa vai falar um idioma se ela não sabe, né? Um exemplo muito bom, Christian, né? Não tem como. A pessoa não tem fluidez, ela não sente, ela não sabe. Ela não recebeu isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas eles receberam sim. Será? Será que foi o suficiente? A gente não sabe. A gente não sabe nem se a gente recebeu, quanto mais nossos pais, né? Você não sabe. Então, evitar, né? Eu não vou falar pare, porque a gente é ser humano, mas evitar, né? Condenar o outro. Julgar, todo mundo julga, gente. Porque a gente fala, não julgue. Todo mundo julga porque é ser humano. E o julgamento faz parte, isso é mental, né? É como se eu estivesse arrumando, porque a mente, ela quer entender tudo, quer arrumar tudo e botar todo mundo nos seus devidos lugares. A mente é assim. Por isso que a gente fala, mente é sinônimo, né, do seu ego, é sinônimo, tá? Ele quer que tudo tenha nome, que tudo esteja arrumado bonitinho. Isso é ótimo para nossa mente, para o nosso ego, para a gente saber quem a gente é, tal. Só que quando a gente cresce, né, quando a gente amadurece, né, não só cresce de tamanho e idade, quando a gente amadurece emocionalmente, a gente não precisa mais ficar catalogando as pessoas, botando cada uma os seus rótulos. Por que a gente não precisa mais? Porque a gente sabe que o ser humano não é só isso. O ser humano é muito mais que isso. Inclusive, nós não nos conhecemos, quanto mais eu conhecer o outro e rotular o outro. Então, pense nisso. Quando você começar a querer rotular o outro, você está julgando.
Ok, mas espera aí, não vou passar disso. O que é não passar disso? Não vou condenar o outro. Porque rotular você vai, porque é da mente. Você tem uma mente, você está identificada com ela, identificada com o seu ego, você vai rotular as pessoas. O que a gente tem que fazer? Buscar fazer? Desidentificar com o nosso ego. Desidentificar com a nossa mente. Quando vier o pensamento, ai, meu pai não me dá atenção, ele não me ama, ele não me quer, meu irmão, isso, ok. É a minha mente tentando entender por que eu não me sinto amada. Beleza. Mas vamos lá? Não vou condenar o meu pai, não vou condenar a minha mãe. Eles são do jeito que são. Eles podem, o que eles, né, aprenderam ou não, me passar. Agora o que eu quero para mim? Aí você vai assumir a responsabilidade por você. Não é mais seu pai, não é mais sua mãe, não são seus irmãos, é você. Ai, Alessandra, mas isso dá um trabalho? Sim, porque, né, crescer não é fácil. Quem disse que seria, né? Meu pai diz que meus avós nunca abraçavam os filhos. Pois é. Aí como é que a gente quer exigir, né? Não tô falando que você tá exigindo, mas tô falando de modo geral. Que os pais abracem, tenham amor pelos filhos deles. Vocês não receberam isso? Complicado, né? Não tem como, gente. Ninguém tem como. Beleza? O que mais, meus amores? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que não. Então, entendeu aí, né? Carlinha que fez a pergunta e todo mundo. Não importa o número de irmãos que você tenha. Não importa o quanto os seus irmãos não te entendem ou você não entende os seus irmãos, né? Pensem sempre, são pessoas que têm as suas dores, que não lidam bem, muitas vezes, com os próprios problemas. E é mais fácil culpar as pessoas, né? Ou seja, botar para fora, do que assumir responsabilidades. A maioria faz isso. Mas você, o que você faz? Você acusa muito o outro ou você fala, caramba, o comportamento dela, dele, não me agrada. Mas eles são do jeito que são. E se eles estão assim, se eles são do jeito que são, o que eu faço com isso? Alessandra, eu não consigo estar próxima, eu não consigo me aproximar. Ok, se afaste. Ai, mas eu tenho o quê? É meu irmão, é meu sangue. Isso aí é uma crença também. Não é porque é seu irmão, sua irmã, que você tem que amar. Você tem que estar junto, né? Amar, gente, amar a todos, independente de ter seu sangue ou não, é muito bom, é muito libertador. Mas você não tem que se obrigar a amar ninguém, independente de ter sangue ou não. Ninguém se ama obrigado. Se você não tem um relacionamento bom com seu irmão, com a sua irmã, e você acha que deveria ser igual aquelas famílias que você vê, os irmãos estão unidos, eles se ajudam, isso é comercial de TV, Doriana. Para de acreditar nesses fake family. Não é, gente. Se você estiver lá dentro do núcleo familiar, não é bem assim. Para. As pessoas não ficam mostrando as mazelas, não. Elas mostram só as coisas boas. Mas vai viver lá dentro daquela família. Toda família tem problema. Pensem nisso. Umas mais e outras menos. Não pensa que a do outro é melhor que a sua, porque não é, porque você não tá lá. Saiba disso. Eu culpo muitas pessoas. Pois é. Mas, ó, se você já sabe que você culpa, tem que fazer um trabalho para você parar com isso, porque a culpa baixa muito a tua energia. Já que você já tem essa consciência, qual é o trabalho? Terapia. Para parar de culpar as pessoas e se culpar também.
É assumir responsabilidade, né? Culpa baixa muito a tua energia. É a sugestão: amo demais o outro, mas não me amo. Eu iria amar. Para uma live. Beleza. Me lembra, hein? Deixa eu ver. Falta de amor próprio. Eu sempre desejei minha irmã, presente de Deus. Que show. Ou seja, a chave para tudo é o autoconhecimento. Será que é isso que ela botou? Acho que sim. Deixa eu ver toda a pergunta aqui que às vezes aparece. Sim. Isso aí, Adriana. Por quê que é? Porque aí a gente não vai se... Ah, mas a minha irmã é assim. Ela é do jeito que é. Ah, mas ela não podia melhorar? Podia, mas ela quer? Ela pode? Ela faz esforço para isso? Não, não faz, Alessandra. E então, se eu entendo que ela é do jeito que é do jeito que pode, e eu invisto no meu autoconhecimento, em me melhorar, em me fazer entender para mim, em primeiro lugar, eu vou olhar para essa irmã, para esse irmão e falar: caramba, eles ainda não despertaram, tá tudo bem, eles são do jeito que são, cada um tem suas dores, né? Se te perguntarem, se quiserem a tua ajuda e você puder ajudar, ok. Mas não adianta, sabe? Olha, eu tô fazendo isso, tô fazendo terapia, vai ser muito bom para você. Essa é uma ansiedade nossa. Aí a gente manda vídeo. Não tô falando que você não tem que fazer tentativas. Tem, até porque é uma planta, uma semente, né? Você manda um vídeo, você dá um livro de presente para a pessoa, né? Vai que tem uma coisa ali que a pessoa lê e ela desperta, né? Mas sem a expectativa de que aquilo faça o mesmo resultado que fez para você, entendeu? Sem aquela ansiedade de que a pessoa realmente mude. Porque se ela mudar, vai ser muito bom para ela, vai ser muito bom para a família. Às vezes a pessoa não tem condição. Ela não consegue se enxergar. Vou dar um exemplo. É como se a pessoa andasse de muletas, tá? Tô andando lá porque eu tenho uma dificuldade e aí eu tenho que andar de muletas. E aí alguém vem e fala: me dá essas muletas aqui que você pode andar. Vai, anda, eu tenho certeza que você pode andar. A pessoa não sabe andar sem a muleta. É o que a gente chama de muleta emocional. A pessoa não sabe viver sem reclamar, sem se colocar para baixo, sem mostrar que ela precisa muito. Ela não sabe ser de outra forma. Ah, mas isso é prejudicial para ela, eu como irmã vou deixar. Vai, porque você não é dona da vida dela, você é dona da sua vida. É triste ver a pessoa lá naquele, né, no fundo do poço, no buraco, na lama, muito triste. Se você pudesse, você faria de tudo para tirar a pessoa, mas você não pode. Quem pode se tirar do fundo do poço, da lama, é a própria pessoa. Né? E aí a gente precisa trabalhar isso em nós. Por que eu respirei? Porque precisa fazer isso. Respirar essa verdade. Respirar essa nossa impotência diante das atitudes dos outros. Mas da nossa a gente precisa assumir e mudar. Muitas vezes a gente se vê impotente com as nossas, quanto mais a do outro, né mesmo? Vamos lá, tem mais coisas aqui que o pessoal tá falando. Tô adorando vocês participando, hein? Amo, que aí fica mais dinâmico. Vou ter que tomar essa posição. Me sinto às vezes muito cansada. E quando não posso ajudar, ainda reclamam. Sabe por quê, Rose? Estão mal acostumados.
Você me deixou mal acostumado. Vamos cantar, né? A gente mal acostuma as pessoas. Aí a gente vai reclamar delas? Não, a gente é que mal acostumou. Para desacostumar, vão chiar? Vão, mas deixa chiar. Você precisa olhar para você em primeiro lugar. Quando a gente fala isso, soa como egoísmo? Não. No seu caso e no caso de várias pessoas que eu conheço aqui, isso é libertação. Porque você não vai se deixar mais ser, né, aquela escória para o outro, de ser a muleta do outro. Né? Vão reclamar? Vão. Mas pense, partam do princípio. Todos nós aqui, inclusive eu, que eu sou a primeira a ouvir e a internalizar isso. Você nunca vai agradar todo mundo. Você com essa atitude agrada muitas pessoas, mas desagrada outras. Ah, Alessandro, não, todos eles gostam. Pois é, mas tá desagradando a você, entende? Até quando você vai se colocar para baixo, né? Se largar de mão para os outros ficarem felizes e você não? Tem alguma coisa errada aí, né? Né? Às vezes a pessoa entendeu que precisa sacrificar pelo outro, né? E isso não é bacana. Tive, Carla falando, dificuldade em dizer em voz alta, eu me amo. Culpei por não me amar e coloquei o amor que eu dava de volta. Pois é. E cobrou, né? Cobrei. Pois é. A gente cobra, muitas vezes a gente cobra, né? Você percebeu isso, tem pessoas que não percebem, vivem cobrando, né, o amor que ela deu, atenção, mas ninguém é obrigado a te amar, ninguém. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos. Tem gente que nem se ama, como vai te amar, entendeu? Ops, e como dói? Dói muito, dói. Não tô falando que não dói, não. Dói, gente, é dolorido. É a vida, é a vida. Deixa eu ver. Viu como eu disse que ia ser bastante pano para manga aí, essa relação entre irmãos? E, gente, se é teu irmão, se nasceu nessa família, se você nasceu lá, é porque você precisa aprender alguma coisa. Aí tem gente que fala, ai meu Deus, mas é muito aprendizado, hein? Precisa aprender muito. Eita! Pois é. Precisamos, todos nós, né? Entender, né, que você não caiu ali por acaso. Todo mundo está onde está porque tem algo para aprender. Cadê a fofura? Não tem fofura. Né, Christian? Esses assuntos a gente não pode ser muito fofinho. Porque, né, não tem como. Beber até uma água para a fofura voltar. Façam perguntas, gente. Façam perguntas, coloquem situações. Né? E eu tô dando aqui a minha percepção. Mais uma vez eu reforço. Não quer dizer que eu tenho razão em tudo. Nunca usem o que eu falo ou qualquer outra pessoa como régua para a vida de vocês, né? Se aprendi o termo com o Marcos Lacerda, que eu indico sempre, o psicólogo, ele é muito legal. Porque a minha vivência não é a sua vivência, né? Você precisa sentir em você. Mas dê um crédito para as pessoas que falam coisas diferentes do que você pensa e coloque em prática. Talvez essa pessoa tenha alguma razão. Se você achar que não faz sentido, continua, entendeu? Mas meça com a sua régua, bota na sua balança. Ah, pô, o que a Alessandra falou faz sentido, vamos fazer. Não faz muito sentido, isso não é pra mim, tá tudo certo, gente. Não tem que ser do jeito que eu tô falando, você tem que experimentar. Agora, uma coisa é certa, se você continuar com as mesmas atitudes, o resultado vai ser o mesmo. Simples. Se você dá muita atenção para uma pessoa que é vitimista, você tá lá, a pessoa faz assim, você já tá lá, você tá dando toda a atenção do mundo, para de dar atenção. Ai, mas como é que ela vai ficar? Vai.
você não é a mola mestre, né? Você pode fazer ali falta, né? Se você fica muito em cima. Agora, se você tá largando muito de mão, vai lá também, porque às vezes a pessoa precisa de um carinho. Faça diferente do que você tem feito para dar outro resultado. O amor no seio familiar é tão complexo que irradia o bom e o ruim para todas as nossas relações. Nossa primeira estrutura das relações sociais. Pode ser vodka. Mande uma cachaça. Ai, vocês são demais. Gente, a família, né, a nossa primeira relação ali, né, de amor ou não, né, a gente é amado ou não se sente amado, né, é, essa é uma verdade, né, e dali a gente vai espelhar para nossas relações, né, nosso relacionamento amoroso, para construir a nossa independência, a nossa família, e por aí vai, né? Nosso primeiro amor e o primeiro ódio, a primeira raiva, gente, é muito, muito estranho falar isso, né? Mas a gente ama muito, quando a gente é bebezinho, a nossa mãe. E a gente odeia também muito a nossa mãe. Como assim, Alessandra? Isso é fato, estudado, né? O bebê, gente, quando tá chorando, tá com nós, né? Fomos essas criaturinhas. Chorando com fome, é raiva que ele tem, né? Ali, porque não vem a mãe dar a comida, né? O seio, a mamadeira, o que for. Quando a mãe vem, ai, vem todo o amor, né? Ah, Alessandra, mas pode não ser a mãe. A pessoa que cuida, gente, né? Mas a maioria é a mãe, né? Mas tem mãe que não cuida? Tem. Tem mãe que dá o filho? Tem. Então essa coisa também, o amor de mãe é o amor incondicional. Crença popular. Novela, nome de novela. Ah, Alessandra, como assim? Pois é, gente, tem mãe que não gosta dos filhos. Tem mãe que dá o filho, tem mãe que mata, tem pai. É fato, né? É fato. Então, vamos parar de acreditar, né, de uma forma só romântica que deveria ser. Todo pai deveria dar atenção para a filha, para o filho, amor, toda mãe, mas não é assim. A realidade não é essa. A realidade é muito mais nua e crua. Nem sempre é assim. Agora, se a gente nasceu num lar que os pais cuidavam do seu jeito, torto, mas cuidavam, a gente já está em muita vantagem, né? Porque tem gente que nem isso tem. Mas ok, Alessandra, a gente não pode se comparar. Não, não podemos, a gente sempre se compara. É engraçado, né? Que a gente se compare, né? Se tiver que comparar, gente, quando você vê, você já está se comparando, não deixa você se comparar só com quem você acha que é melhor que você, não. Olha também para aqueles que você acha que, caramba, isso aí para mim seria. Faz um equilíbrio aí, não fica se botando só para baixo, não, se bota para cima também. Entendeu? Quando a tua mente for buscar só coisas que te botam para baixo, busque coisas também que você tem vantagem para te equilibrar emocionalmente. Senão, se você botar foco só nas coisas ruins, é isso que você vai ver sempre. Beleza? Vida de comercial de margarina. Pois é, só na margarina mesmo, né? O que mais, gente? Vamos beber água. Delícia. Quando a Adriana falou, né? Então, o autoconhecimento é a saída? Sim, falei que sim. E quando a gente se conhece, a gente
Para de querer controlar o outro, o comportamento do outro, a forma como o outro deveria ser, né? Esse outro pode ser qualquer pessoa. Nossos filhos também? Sim. Se são adultos, sim, né? Criança a gente pode controlar, adulto não. E mesmo assim tem crianças muito difíceis de controlar desde pequeno, né? Dependendo da personalidade. Mas se seus filhos são adultos, tem que deixar voar. Ai, meus bebês, bebê de mamãe, né? Pois é, eu também falo assim, né? Bebê de mamãe. Só que esses bebês são adultos, precisam voar sozinhos. E a gente precisa lidar com isso, né? Quando os filhos andam, né, sozinhos, voam, é porque você fez um bom trabalho. Ao contrário, se ele está debaixo das suas asas, dependendo de você, é porque o trabalho não foi bem feito. Se eles não te acionam toda hora, né? Financeiramente, emocionalmente, não estão toda hora dependendo de você, o trabalho foi bem feito. É ao contrário. Só que na nossa cultura acha que tem que ficar todo mundo ali, né? Junto, codependentes. Não é assim. Existe amor, cada um na sua casa, com liberdade, né? Mesmo não estando ali dependendo de você. Rose falando, foi muito importante ouvir sua avaliação sobre o assunto. Oh, minha linda, querida. Muito bom ter vocês aqui, né? Foi uma sugestão, né, da Adriana, que da outra live ela falou, né, para falar sobre relacionamento entre irmãos. Relacionamento, de uma forma geral, é difícil, gente, né? Entre irmãos, às vezes isso potencializa mais por conta da forma como os pais conduziram, né, pelos exemplos que eu dei. Tem pais que comparam o tempo todo, desde criança até a fase adulta, né? Ah, mas então os pais foram culpados. Gente, os pais fizeram o que eles puderam. Quando a gente entende isso, ah, mas eles fizeram errado. Na sua concepção, sim. Na maioria, se você for perguntar para esses pais, eles vão dizer que foi com boa intenção, né? Eles não vão assumir que foi, ah, mas eu dou mais atenção para o seu irmão porque ele precisa amar. Vai ter sempre uma justificativa. Então não adianta a gente confrontar, né? Não adianta a gente querer que a pessoa veja, né, por força. Mas você pode expressar o que você sente? Pode, se for necessário para você, se for para você ficar bem, né? Mas de preferência, gente, quando for comunicar, né, algo com seus irmãos, com seus pais, com quem quer que seja, não faça ali, né, na explosão. Ah, mas Alessandra, eu só fiz assim, foi como eu consegui. Ok, foi para equilibrar. Mas a partir desse equilíbrio, busque, né, falar de uma forma que não seja de acusação. Porque ninguém gosta de se sentir acuado, né? Ninguém gosta de sentir que está sendo avaliado e mal avaliado. É como se você dissesse para a pessoa, seu trabalho não foi bem feito. E tem pessoas que não suportam ouvir isso, né? E aí vão ficar, quando uma pessoa se sente acuada, como é que ela fica? Qual a reação que o ser humano tem? Que é um animal, né? Nós somos animais, instintivamente a gente quer ou atacar ou sair correndo. É isso que a gente faz quando a gente se sente acuado. Atacar em forma de briga, né, discussão, e sair correndo é se afastar, né? É só isso que a gente tem como reação quando a gente se sente acuado. Amém, nessa eu acertei, viva eu, porque a culpa é grande, ô querida. Mas a gente pode lidar com essa culpa, né? Essa culpa. Mãe, né? Tem outra frase que a pessoa fala: mãe é um ser culpado por natureza, né?
mas também não aceite isso, porque assim, você fez o que você pôde, né? Quanto mais a gente entender isso, que a gente fez o que a gente pôde, que foi, né, com boa intenção, mas que às vezes não dá certo, ok, a gente vai elevar a nossa energia. Porque quanto mais a gente se culpa, mais o autoflagelo acontece, mais a sua energia baixa, né? Então precisa reestruturar isso, entender que a gente errou, sim, porque é ser humano, que qualquer um erra, mas que você pode tomar a partir de hoje outras decisões. Tá tudo certo, né? Boa noite, querida. Um beijo. Meus amores, então é isso. Se ficou alguma dúvida, o pessoal que vai ver depois, deixa aqui, né? Essa é a minha forma de ver, né? De enxergar aí esse emaranhado familiar, né? Tem outras formas? Tem várias. Não estou falando que a minha é certa, né? Mas a minha forma de olhar para qualquer tipo de relacionamento é que ele seja o mais saudável possível para ambas as partes. Como a gente não controla o que o outro sente, o que o outro pensa, como ele recebe, eu não me preocupo com isso, né? Eu me preocupo, eu me responsabilizo pelo que eu faço, pelo que eu falo, a forma como eu reajo à vida. Se o outro interpreta diferente e vem falar comigo, eu vou falar. Se não, né, não vou perder, gastar meu tempo, deixar de dormir preocupada com outra pessoa. Isso não é amor. Preocupação não é amor. Preocupação é você gastar uma energia à toa. Enquanto isso, a pessoa está lá vivendo a vida dela como ela decidiu. Não se preocupe. Ai, mas o que eu faço? Sou muito preocupada. Muda essa palavra e essa energia de pré-ocupação. Está se ocupando antes que uma coisa aconteça. Entrega nas mãos daquilo que você confia, não importa o que, né? Entrega, fala, olha, eu não tenho mais o que fazer. Toma aí, né, a vida de fulano, Beltrano na sua mão. Alessandra, eu não confio em nada. Eu não tenho crença, né? Não acredito em Deus. Você acredita na ciência, no que quer que seja, filosofia, né? Vê lá o teu caminho e descansa a tua cabeça. Porque quanto mais você pensar, né, e se preocupar com o outro, menos você vai olhar para você. Se você olha muito para o outro, se preocupa muito com as pessoas fora, pode ser um sinal que você está evitando olhar para dentro de você. Porque você está fugindo das coisas que acontecem internamente. Então, para de olhar para fora, olha para dentro e entenda que você pode fazer o melhor por você. O outro, ele faz ou se deixa, né, receber se ele quiser ou não. Tá tudo certo. Meus amores, um beijo no coração. Todo mundo aí que ficou aí comigo, os que entraram e saíram, que vão ver depois. Adriana, Érica, Christian, Rose, Marcela. Obrigada por vocês estarem aí até o final, tá bom? Um beijo, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima live, próximos stories, né? Aí também aqui no Instagram, vídeos no YouTube. Estamos juntos, tá? Fui, boa noite nesse sol aqui, no sol. Aí, ó, tirou o óculos, não vejo nada. Boa noite, bom descanso, querido. Amanhã tô lá na minha sala cedinho, tá? Beijo, gente. Fui, fiquem com Deus. Tchau, tchau.